Para Brasília com a Andrea Anelli, porque o governo federal insiste, né, e pretende avançar nas negociações com os Estados Unidos, mas sem perder a soberania. André, quais então as medidas devem ser anunciadas pelo Fernando Haddad? Sim, David, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já confirmou que está prevista uma reunião com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, mas essa reunião ainda não tem data para acontecer. Portanto, existe a expectativa de que ela aconteça nos próximos dias. Enquanto isso, o ministro garantiu que o governo prepara medidas de contingência para ajudar aqueles setores que serão os mais afetados com o tarifaço de Donald Trump, como, por exemplo, café, carne bovina e também algumas frutas. Não houve desistência da decisão, porque essa decisão nunca foi tomada. Nós nunca usamos esse verbo para caracterizar as ações que o governo brasileiro vai tomar. São ações de proteção da soberania, proteção da nossa indústria, né, do nosso agronegócio, da nossa agricultura. Então são medidas de reação a uma ação, na nossa opinião, injustificável, de proteção da economia brasileira e da soberania brasileira. Então essa palavra não figurou no discurso do presidente, nem de nenhum ministro. E o ministro também voltou a fazer críticas, como a gente ouviu agora há pouco, em relação a esse tarifaço dos Estados Unidos, que ele considera como um tarifaço político, não tem a ver com questões, de ordem econômica junto aqui ao Brasil, e fez essas críticas agora direcionando também para a Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos, que seria equivalente ao Ministério da Fazenda lá no país comandado por Donald Trump. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esse tarifaço é defendido pela Secretaria do Tesouro americano justamente também com argumentos políticos. Ele é uma figura central, porque a secretaria dele, que é o ministério, né, na verdade, a secretaria dele também tem uma dimensão política importante. Então, ele não cuida só de economia, tem alguns aspectos da decisão do presidente Trump que resvalam na política. Aliás, é deliberadamente política a decisão. E o Scott Bessent é alguém que pode ajudar. E essa reunião aguardada com Scott Bessent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, deve colocar então na mesa, em discussão, não apenas o tarifaço de 50% em si, mas também todas aquelas sanções que foram aplicadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por conta, então, do que os Estados Unidos consideram uma caça às bruxas contra o ex-presidente aqui do Brasil, Jair Bolsonaro. Então, o governo federal vai discutir também com o secretário do Tesouro americano as possibilidades de retirada dessas sanções, que são sanções de ordem econômica ao ministro do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a proibição de entrada no país e também bloqueio de contas e bens nos Estados Unidos. David. Tá certo. Andrea Anelli, ao vivo, direto de Brasília. Muito obrigado pelas suas informações. Já vou para os nossos analistas, Dora Kramer e também o Cristiano Vilela. Nesse contexto todo, a pergunta que fica é, será que adianta, Dora, negociar entre secretários, já que o Trump só escuta realmente alguém no mesmo posto que ele, né? A batida do martelo, realmente, o que tem sido dito pela Casa Branca está nas mãos do presidente Trump, mas evidentemente que a abertura de diálogos, de canais de diálogo é imprescindível. Ou você acha que o Eduardo Bolsonaro conseguiu influenciar esse tipo de atitude, conseguiu vender a versão dele falando com o presidente? Não, ele faz uso de canais que chegam ao presidente as informações. E o ministro Fernando Haddad hoje foi muito claro, muito contundente nessa declaração, nessa entrevista que a gente viu, da qual a gente viu um trecho aí, dizendo que realmente vai tocar nesse assunto dessa sanção com o secretário do Tesouro, que é a pessoa que é encarregada de aplicar essa lei. Então, vai fazer
alguns esclarecimentos, contar a versão dele, porque o que a gente tem até agora, o que se tem, um ambiente fechado para que o governo brasileiro, o judiciário brasileiro dê a sua versão. Foi um erro não ter aberto esses canais? Foi, mas não adianta, porque esse leite está derramado. Então, isso não volta mais. Agora, queria só fazer um pequeno adendo, uma correção. Quando o ministro diz que nós nunca usamos o termo reciprocidade, não é verdade. O presidente Lula usou no dia 11 de julho, 2 dias depois do anúncio do tarifaço, dizendo numa entrevista à TV Globo que, se não houver solução, o Brasil vai aplicar a lei da reciprocidade. Portanto, houve sim um recuo dessa posição. E não seria problema nenhum o governo admitir que recuou, ou seja, pensou melhor e resolveu não fazer o que estava pensando. É melhor isso do que dizer uma coisa que não é verdade, que nunca foi usado esse termo. Pois sim. Exatamente, né? Inclusive, não só o próprio presidente, como também os ministros já estavam se articulando de que forma que eles iriam retalhar, quais seriam as medidas, então, impostas aos Estados Unidos. Só que tem um aspecto também sobre esse plano de contingenciamento, porque o governo também, Vilela, é contra subsídios. Até eu me recordo da lei do PERSE, que era para ajudar os setores da cultura, os bares e restaurantes que sofreram durante a pandemia, e o governo sempre bateu na tecla de que não precisaria dessa ajuda. E agora vai ter que tomar essa medida em relação ao tarifaço se realmente não houver uma negociação, né? Exatamente, o governo é contra até determinada página, porque existem situações que eventualmente justificam algum tipo de medida por parte do executivo, não necessariamente essa, mas diante de um fato, em relação ao qual o governo está se debatendo e tentando solucionar de alguma forma, mas hoje na fotografia que se tem é um fato concreto, essa sobretaxação que tem a capacidade de influenciar fortemente em determinados setores. E aí, para evitar uma quebradeira ainda maior, cabe ao governo, de alguma forma, buscar instrumentos que venham a minimizar essas perdas e a garantir, de uma forma geral, a manutenção de empregos. Para o Brasil, é importante que cadeias bastante valiosas do ponto de vista produtivo, que tenham um alto grau de empregabilidade, por exemplo, que elas sejam mantidas de uma forma racional. É evidente que o que se deve fazer é buscar novos mercados, caso isso de fato aconteça, é buscar alternativas para que esses itens que eram comercializados com os Estados Unidos, eles continuem comercializados no exterior. Agora, isso não se dá de uma hora para outra. Então, cabe ao Estado brasileiro, de alguma forma, tomar, sim, algumas medidas e que é importante que isso seja tomado de uma forma racional, sem que haja, eventualmente, um benefício a um setor e não a outro, mas que essa análise seja feita com critérios com base econômica e com base de empregabilidade.